Então, o modelo que era de unicidade de modelos familiares, a família legítima só, passa a ser de pluralidade de modelos familiares. A ponto de alguns dizerem que eu não devo nem usar modelo, porque modelo vem de molde, que é o que está dentro de uma forma, e que a família já não está mais dentro de formas. Não, ela não está mais dentro de uma forma. Ela não está mais dentro de uma forma, mas ela tem muitas formas, pluralidade de formas. Querem ver aqui? A Constituição de 1988, o artigo 226, ele vai dar esse novo desenho, que é o seguinte. Vamos ver aqui, projetar o artigo 226 da Constituição Federal. Artigo 226. Já deveria ter deixado ele aberto, esqueci de abrir a Constituição. Pronto. Cá estamos. Artigo 226. O artigo 226, ele vai ter a seguinte redação. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E no inciso, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, eu tenho o modelo mais antigo, tradicional, que é a família casamentária. Ou seja, a família advinda de um ato estatal que é o casamento. O casamento precisa necessariamente da participação do Estado para que ele exista e produza efeitos. É isso mesmo, da carta forense. É isso mesmo. Em termos de modelos familiares, o segundo modelo é a união estável, que alguns chamam, então a primeira família seria a matrimonial ou casamentária, a segunda família seria a família informal ou advinda da união estável. Então a primeira é a casamentária e a segunda é a informal. E a segunda é a informal, que é advinda da união estável. Como os senhores podem ver, a Constituição Federal ainda fala, onde está isso? Está aqui. A Constituição Federal ainda fala em homem e mulher, porque assim é a redação original, e depois, posteriormente, nós tivemos uma releitura pelo Supremo do artigo 226, parágrafo 3º, que se entendeu que o rol homem e mulher era meramente exemplificativo e não taxativo, Isso ocorreu na ADPF 132/RJ, e essa ADPF é de maio de 2011, estamos completando 10 anos do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, com iguais direitos concedidos às uniões heteroafetivas. Não há nenhuma diferença em qualificar uma união estável de homoafetiva ou de heteroafetiva. Ambas produzem idênticos efeitos, o que me leva a crer que, portanto, não devamos perder tempo adjetivando as uniões estáveis no Brasil. Vocês digam assim, da união estável, vírgula, que pode ser heteroafetiva ou homoafetiva, vírgula, e escrevam o que quiserem, porque os efeitos são exatamente idênticos. O Supremo, em 2011, não disse se era possível casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele disse que era possível a união estável de pessoas do mesmo sexo. A matéria casamentária não entrou em pauta naquela época.
Mas reparem os senhores, e depois eu vou contar para os senhores a história do Zeno Veloso, que naquele ano de 2011, duas mulheres pretendiam se casar na cidade de Bauru e propuseram, entraram com um pedido junto ao Registro Civil, que é onde se habilita para o casamento, para se casarem. E o Registro Civil disse assim: duas mulheres não podem se casar, porque o casamento exige dualidade de sexos. E devolveu, falou, vão embora, que aqui vocês não casam. Essas mulheres recorreram para o Tribunal de São Paulo, e o tribunal disse assim, efetivamente, o que o Supremo disse é que só podem ter união estável as pessoas do mesmo sexo, mas não podem se casar. Essas mulheres levaram, Bruna e Marcelo Cairala, esse julgado que eu vou pôr aqui, eu quero que vocês coloquem no Moodle hoje para eles, porque eu quero que eles leiam a ementa desse julgado, que foi um dos julgados mais emblemáticos do direito de família no Brasil. E em 2011, o STJ, instado a dizer se aquelas mulheres poderiam ou não se habilitar para o casamento, o que é habilitar? Levar os documentos e começar um procedimento normal, não pedir para um juiz, não pedir para um tribunal, casar perante o cartório, um procedimento normal de casamento, não um procedimento judicializado, simplesmente chegar no cartório, levar o documento e começar a habilitação matrimonial. O STJ disse, nesse julgado de outubro de 2011, que era possível o casamento de pessoas do mesmo sexo, ainda que o STF não tivesse, como não teve, o alcance de mencionar o casamento na sua decisão de 2011, tá certo? E aí, senhores, o que acontece então? Acontece o seguinte, essa decisão, ela é muito bonita, e quem quiser acusar aquilo de ativismo judicial, vocês podem, acredito que vocês vão realmente ver ali um judiciário muito atuante, porque ele vai dizer basicamente o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês a resolução do CNJ, depois eu vou mostrar para vocês. Ela vai dizer basicamente o seguinte, se o Congresso não legisla para dar direitos, qual que é o RESP? O RESP, eu vou passar aqui no chat para vocês. É esse aí, obrigado, Marcelo. Esse aí, engraçado, eu falei que era de São Paulo, mas está Rio Grande do Sul. Porque o de São Paulo não chegou ao STJ. Esse do Rio Grande do Sul é que chegou em São Paulo. Porque, basicamente, o que diz o STJ nesse julgamento é que se o Congresso Nacional não legisla e a Constituição garante igualdade, proibindo a discriminação, como é que eu posso dizer que duas pessoas do mesmo sexo não podem se casar? O STJ basicamente vai dizer que onde a lei não proíbe, não é dado ao intérprete proibir. E vai dizer que se o Congresso não legisla, ele é guardião do texto legal, e ele, STJ, não pode ser fonte de discriminação. E autorizou o casamento das mulheres. Tá? Bom, isso gerou um efeito cascata, que agora eu não falo mais, porque passados 10 anos não faz sentido eu falar de arqueologia jurídica, mas os tribunais de justiça de diversos estados, por meio de provimentos, senhores, provimentos, eles vão derrubando essa proibição de casamento só de pessoas heterossexuais e vão admitindo o casamento homoafetivo. Eu só gosto de dar um dado histórico para vocês. Os primeiros tribunais que romperam com a tradição histórica não são os tribunais do Sul e do Sudeste. Os estados tidos por mais para frente, mais liberais, pelo contrário. Os estados do Nordeste deram um show de bola e alteraram os seus regimentos para admitir o casamento homoafetivo, como, por exemplo, fez o Sergipe. Aliás, Cícero, você que está em algum lugar, aqui na tela, e eu sei que você está na Alemanha estudando, você sabe que a Bahia, na minha opinião, é um dos códigos, do código de normas que tem mais para frentex do que os outros, mais bem escrito do que os outros. Cícero é juiz lá na Bahia. E a Bahia deu realmente sempre um show de estar à frente. Daí aconteceu um problema gravíssimo, porque alguns estados passaram a permitir o casamento homoafetivo, como São Paulo passou,
e outros não. Então, se o sujeito morasse numa cidade lindeira, fronteiriça, entre São Paulo e Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi o último estado. O Rio de Janeiro resistiu de maneira brusca contra o casamento homoafetivo. O Rio de Janeiro gerou 1 milhão de questões judiciais para não permitir o casamento homoafetivo. Foi o estado que o Ministério Público mais bateu no casamento homoafetivo. Uma coisa absolutamente não consentânea com os anos 2000. Mas o Ministério Público se encarniçou numa verdadeira armadura medieval no Rio de Janeiro e levava para o judiciário e não permitia o casamento homoafetivo. Daí o CNJ vem, em 2013, 2 anos depois da decisão do Supremo, curiosamente também no mês de maio, curiosamente num dia que eu estava exatamente numa palestra em Foz do Iguaçu, discorrendo sobre a união homoafetiva, e o CNJ vem e edita essa resolução, que é a resolução 175 de maio de 2013, que basicamente vai dizer o seguinte: considerando a ADPF e a ADI 4277/DF. Só um detalhe que eu não disse para vocês, porque isso também hoje é arqueologia jurídica, mas eu posso dizer, a decisão que o Supremo deu de equiparar as uniões estáveis homoafetivas e heteroafetivas é uma decisão com vinculação, força erga omnes. Por quê? Porque o Supremo decidiu em ADPF e em ADI. Então isso vinculava todo o poder judiciário. Vinculava não, vincula. O juiz não pode decidir diferente. Tanto que houve um problema sério com o juiz de Goiás, que dizia: eu me nego a aplicar a decisão do Supremo por questões religiosas e não vou dar direitos aos casais homoafetivos. Esse juiz teve sérios problemas na corregedoria e acabou afastado das funções jurisdicionais por se negar a cumprir a orientação vinculante do Supremo na ADI e na ADPF, que são de 2011. Agora, reparem que, até diz aqui, ó, as decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos judiciários. O CNJ que está citando, então, as decisões do Supremo de 2011, dando equiparação plena à união estável heteroafetiva e à união estável homoafetiva. E daí o CNJ vem, cita aquela decisão, aí, Vitor, que você tinha perguntado, que é 183.378, Rio Grande do Sul, e diz: já que o STJ disse que não há óbice, não é impossível o casamento de pessoas do mesmo sexo, eu decido. Artigo 1º. É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. A recusa implicará imediata comunicação ao corregedor, porque os cartórios, os registros civis, eles são supervisionados pelo Tribunal de Justiça a partir de um juiz corregedor. E a resolução entra em vigor na data de sua publicação. Eu preciso contar para vocês uma coisa que é muito importante nesse momento, já que o Zeno morreu, e eu vou sempre que puder contar histórias minhas com o Zeno para vocês. O Zeno Veloso, para quem não conhece, era o maior civilista vivo da atualidade, maior sucessionista do século XXI, porque ao século XX perdeu os 3 grandes sucessionistas, que eram Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano e Orozimbo Nonato. Então, Zeno foi do século XXI o sucessor desses 3 grandes juristas. Quando o STF, em 2011, decidiu que a família homoafetiva da união estável era igual à heteroafetiva da união estável, que não havia diferenças, eu estava até dando uma palestra em São José do Rio Preto naquela quinta-feira, e sexta eu peguei o avião bem cedinho, pousei aqui em Congonhas, 6h45 da manhã, e o Zeno me ligou. O Zeno tinha essa mania de me ligar cedo. Depois de tanto tirar sarro dele, falar em palestra, ele falou: Simão, agora eu já não te ligo mais às 7, te ligo às 8. Ele me ligou e falou: Simão, porra, o STF decidiu que a união estável, heteroafetiva e homoafetiva são iguais. Para nossa sorte, para o bem do direito brasileiro, eu e ele comemoramos a decisão. Daí ele me lançou uma pergunta, que é própria dos gênios, porque o Zeno era gênio. Ele falou assim: Simão, a partir da decisão
do STJ, do STF, de equiparação da família, da união estável, homoafetiva e heterossexual, eu posso dizer que agora pode haver casamento homoafetivo no Brasil? Eu respondi de bate-pronto, o que é próprio dos burros, porque os burros refletem antes de responder. Se não, não pode haver casamento, Zeno. Simão, me dê motivos para os quais não possa haver casamento. Eu disse, não pode haver casamento, porque desde da fórmula romana, da fórmula de Modestino, o casamento é um consórcio e uma conjunção maris et femini, per homine vitae, ou seja, entre homens e mulheres por toda a vida. Eu vou copiar o conceito de Modestino para vocês e vou pôr aqui no chat. E eu disse, desde Roma, olha aí, maris, que é o masculino, e femine, que é o feminino. Por isso que quem diz que homem, no português, é o homem, o do gênero masculino, é um erro. Porque homem, em latim, era homines, de homem, o gênero, a espécie humana. Maris, Marte, o macho. Fêmines, fêmea, a mulher. Então, desde o direito romano, Zeno, o casamento pressupõe diversidade de sexos. Ele vira e fala assim para mim, eu não acredito que você vai dizer, Simão, que você não admite casamento em 2000, era 2011 essa história, 2011, porque os romanos disseram isso em 500 depois de Cristo. Tá bom, Zeno, o argumento está realmente fora. Daí, eu falei, mas tem um segundo argumento. O casamento de pessoas do mesmo sexo é um casamento inexistente. Ele falou, por quê? Quem disse isso foi um jurista alemão chamado Zachary von Lingenthal. Outro dia, eu e o Cairala aqui no escritório pegamos a obra do Zachary, a obra original, e fomos achar essas passagens. Até, Cairala, seria legal também que se a gente relembrasse onde está isso, a gente pudesse no Moodle. Esse jurista alemão, Zachary von Lingenthal, eu acho até, viu, Cairala, que deixamos a passagem marcada aqui com um azulzinho, viu? Se não estou em erro, nós deixamos a passagem marcada. Está aqui. Só para mostrar para vocês, depois a gente põe o texto no Moodle. Esse alemão, chamado Zachary von Lingenthal, ele escreveu uma obra baseada no único Código Civil que então existia, que era o Código Civil francês. Portanto, é um alemão escrevendo sobre direito francês. E Zachary, ele foi questionado pelos seus pares na época sobre um problema que tinha o Código Civil francês, porque o Código Civil francês ele trazia um rol taxativo de nulidades do casamento. Como todos os códigos que trazem nulidade, a nulidade vem em rol taxativo. E daí, perguntaram ao Zachary, vale o provérbio pas de nullité sans texte? Sem texto não há nulidade? Ele falou, vale. O que está no código como nulo é nulo. O que não está é válido. E fizeram uma pegadinha para ele. Disseram, mas Zachary, então diga uma coisa, o casamento de pessoas do mesmo sexo, que não está no Código Civil francês como nulo, é válido, já que não está como nulo. Ele disse, não, porque o plano que atinge o casamento de pessoas do mesmo sexo é anterior à validade. É o plano da existência. E o que não existe não é válido ou inválido. O que não existe, inexiste. Você não pode dizer é inexistente e vale ou é inexistente e não vale. E ele concluiu que o casamento de pessoas do mesmo sexo era inexistente. A escola de exegese, todos os franceses que eu tenho aqui no escritório, todos, Baudry, Lacantinerie, Troplon, Demolombe, todos seguiram Zachary e todos dizem casamento de pessoas do mesmo sexo é inexistente. No direito brasileiro, todos seguiram Zachary. Todos.
a minha obra que eu estudei Direito Civil. O autor que, para mim, é o que resume o que há de melhor. Claro e preciso. O Zacharie, Thiago, eu pus aqui no chat, aqui em cima. Zacharie von Lingenthal. Está aqui o nome dele. Silvio Rodrigues, que é o papa do direito civil, o homem que, se um dia eu souber escrever bem, eu queria escrever perto da clareza que tinha Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues era um homem preciso, um homem simples na linguagem e culto na forma de escrever. Quando ele trata do casamento, as páginas 75, ele faz o seguinte, ó. Casamento inexistente. Ele cita a doutrina francesa, Aubry-Roux, ele cita da escola de exegese, ele cita Planiol e Ripert, ele cita Zacarias, né? E ele cita até a ideia de que no debate para elaboração do Código Civil francês, os trabalhos preparatórios do Código de 1804, o próprio Napoleão Bonaparte tinha dito, pôs em ênfase, se distinguir os casos em que il n'y a pas de mariage, não há casamento, e os casos onde o casamento pode ser anulado. Ele usa o termo cassé. Ou il n'y a pas de mariage, et le cas où il peut être cassé. Então, o Silvio Rodrigues, ele vai dar como exemplo de casamento inexistente, como todos davam, o casamento entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher. Eram os casos clássicos da doutrina de casamento inexistente. Essa teoria toda, eu disse para o Zeno, o Zacharie já disse que não dá para ter casamento de pessoas do mesmo sexo porque é inexistente. Então, bom, Simão, você primeiro rebateu com o adágio de Modestino, direito romano. Depois você voltou para Zacharie, século XIX. Você não acha que seus dois argumentos estão muito defasados e são puramente históricos? Se países hoje eu estou falando 2011, tá? Como Argentina, Portugal, Espanha, já admitem casamento homoafetivo, sendo países do sistema de common law, de civil law, porque o de common law já havia outros países que admitiam. Estados americanos, por exemplo, já admitiam o casamento. E daí, como é próprio dos gênios, o Zeno me pôs numa dúvida. Como é que eu vou defender que não é possível o casamento de pessoas do mesmo sexo se o Supremo equiparou a união estável e se as defesas contrárias a esse casamento são históricas e ultrapassadas? Então foi muito curioso, meus amigos e minhas amigas, que no dia seguinte à decisão do STF, num telefonema, num táxi, saindo do aeroporto, indo para minha casa, eu concordei com o Zeno Veloso e disse, é verdade, Zeno, é possível o casamento de pessoas do mesmo sexo. E depois eu simplesmente nunca mais parei de seguir a orientação do Zeno Veloso para dizer que o casamento é realmente possível, porque não há proibição legal. Foi essa minha história com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Hoje, desde 2013, como vocês viram pela resolução do CNJ, não há qualquer dúvida, ela é de 14 de maio de 2013, não há qualquer dúvida sobre a possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo. Só para não acabar a história, existe uma ação proposta pelo Partido Social Cristão desde 2013 contra essa resolução 175 do CNJ para dizer que ela não poderia ter usurpado a competência do Congresso, ter legislado em matéria casamentária, e isso está no Supremo para decisão, e até o presente momento não houve nenhum voto para apreciar essa questão. O Supremo vai usar aqui, quando o professor Fachin ainda não era ministro supremo, no ano em que ele se tornou ministro supremo, eu o convidei para dar uma aula aqui no nosso curso de pós-graduação. Eu tinha um contato muito próximo ao professor Fachin por conta do IBDFAN,
O professor Fachin era diretor da região sul do IBDFAN, e uma pessoa com quem eu convivi muito academicamente, com ele, com a Rosana, a esposa também. Enfim, pessoas que eu convivi muito no passado. Agora, já desde o Supremo, eu já não tenho mais convívio algum, mas o professor Fachin foi dar uma aula aqui na minha pós-graduação, no Largo de São Francisco, e eu pedi para ele falar sobre direito de família na Constituição. E um dos pontos que eu o provoquei era exatamente sobre essa ação proposta pelo Partido Social Cristão contra a resolução do CNJ, e se ele entendia que a ação poderia ser tida por constitucional. Mas foi exatamente no ano anterior à nomeação dele, no ano que ele foi nomeado, aliás, o nome dele já estava em pauta. Ele disse assim: Simão, eu prefiro não falar sobre isso agora, porque se eu for no Supremo um dia, eu vou ter que julgar. Mas conhecendo o professor Fachin, como eu conheço academicamente, você lembra, né, João? Você estava aí, né? Foi a última vez que eu tive chance de convidar o Fachin para dar aula aqui nos cursos. Ele deu 2 aulas, 2 vezes, mas depois ele foi para o Supremo, nunca mais consegui convidá-lo. E a DI 4966, relator Gilmar Mendes. E aí, as pessoas me perguntam: Simão, mas se o Supremo vier reconhecer que realmente a resolução é inconstitucional, o que acontece com os casamentos já celebrados? Bom, nada, que tem que modular o efeito. Eu não posso apagar os casamentos, eles não existiram. Agora, o que vai proibir são os casamentos futuros. Isso é muito pouco provável de ocorrer, a resolução ser derrubada pelo STF, num clima constitucional de inclusão. Acho muito pouco provável que a decisão do Supremo seja por julgar procedente essa ADI. De qualquer maneira, é o risco que nós temos hoje no sistema de um retrocesso na proteção das famílias homoafetivas. Ufa, falei demais. Pergunto aos senhores e senhoras que estão aí me ouvindo: alguém quer fazer alguma ponderação, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que não ficou claro, ou que queira perguntar, ou que queira indagar? Ou está tudo em ordem e posso prosseguir o nosso como era e agora o como ficou? Nenhuma dúvida? Então, além da família casamentária ou informal, e a família casamentária ou informal, ela pode ser homo ou heteroafetiva, homo ou heteroafetiva. Além desses 2 modelos que nós temos também a chamada família monoparental. Monoparental. Monoparental é a família prevista na Constituição Federal, no parágrafo 4º do artigo 226. Monoparental significa apenas o pai ou a mãe e seus descendentes. Apenas o pai ou a mãe e seus descendentes. Agora, reparem uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Quando eu coordenei esse dicionário de direito de família com o professor Caetano Lagrasta, esse dicionário, eu quis fazer um verbete chamado entidade familiar. Porque reparem que, quando a lei trata do casamento, ela não usa a palavra família, que está no caput do artigo 226. Quando ela trata da união estável, ela fala em entidade familiar. E quando ela trata da família monoparental, ela fala em entidade familiar. E eu, quando era aluno da faculdade e estava aí, sentado onde vocês estão sentados, e quem me dava aula era a professora Tereza Ancona Lopes, a minha orientadora e querida amiga, pessoa por quem eu nutro até hoje a gratidão eterna, que ela me deu a chance de fazer mestrado e doutorado aí na faculdade. Eu ouvi uma frase dela que eu fiz questão
de refletir. Eu já vou ler para vocês o verbete que eu escrevi aqui de entidade familiar. A frase dela foi a seguinte. Bom, a Constituição de 88, ela chegou e disse que casamento é família, está aqui em cima, que a união estável e as famílias monoparentais não são família, são entidades familiares. E ela dizia assim, a Tereza, sempre muito jocosa, mas muito clara, muito precisa. Tá bom, eu era casada com o Chico, tenho 2 filhos, somos uma família. Eu me divorciei do Chico, tenho 2 filhos, eu virei uma entidade familiar. Quer dizer, enquanto casado ou casada, eu sou família. Eu me divorcio, eu tenho um downgrade, eu passo a ser uma entidade. Baixa uma entidade em mim, eu viro uma entidade, eu não sou mais família. Por que a Constituição chamou a união estável de entidade e a família monoparental de entidade? E eu fui estudar isso com mais calma e fui estudar a razão de termos usado entidade e não família, tá certo? E essa foi uma briga curiosa, porque os que eram pró-modelo casamentário não queriam dar à união estável o status de família. Queriam dar à união estável um status de entidade familiar. E se vocês lerem o debate constitucional travado em 1º de junho de 87, o deputado constituinte Heraldo Tinoco, PFL Amapá, diz que tanto na proposta Afonso Arinos como no Conselho dos Direitos da Mulher e outras entidades, essa união estável era tratada como parâmetro no mesmo nível, no mesmo status do casamento civil. Nós achamos por bem fazer uma distinção, dando prioridade, destacando o casamento como forma mais adequada de constituição de família, como forma mais adequada de construção de família. Entretanto, reconhecendo, para os efeitos de proteção do Estado, as uniões estáveis. O que o Congresso fez, meus alunos e minhas alunas, na Constituinte? O Congresso criou duas espécies de família. A família de primeira classe, aquela queridinha do legislador, que é essa dos incisos 1º e 2º, que é a família dos parágrafos 1º e 2º, que é a família casamentária, e uma família de segunda classe, que é a família da união estável e a família dos divorciados. Para os senhores terem uma ideia, o constituinte Mendes Ribeiro diz que entidade familiar é a comunidade formada por qualquer dos pares e seus dependentes. Trata-se de amparo à mãe solteira. No fundo, o que pretendeu o Congresso foi discriminar as entidades familiares das chamadas famílias. Criar uma família de segunda classe e uma família de primeira classe. O problema é que o direito se vinga desta orientação. Porque eu só descobri isso porque eu fui estudar os anais do Congresso. Porque eu sentia que havia algum preconceito com a união estável ou com a família monoparental ao chamá-las de entidade. E no fundo, senhores, o que aconteceu? Eu estou dizendo isso para os senhores entenderem a origem, que se os senhores perguntarem hoje para 98% dos professores, juízes, promotores e ministros, qual é a diferença de entidade familiar e de família, eles vão responder nenhuma. É tudo a mesma coisa. Entidade familiar é sinônimo de família. Na origem, não era. O objetivo era discriminatório e preconceituoso. Mas o que acontece, então? A mudança de ótica constitucional é tão forte que isso fica como uma reminiscência histórica preconceituosa. Anotem aí, sem nenhum efeito prático. Hoje, em 2021, leia-se família ou entidade familiar ou família como sinônimos. Então,
A Catarina pergunta, pai ou mãe, viúva ou viúva, entra na família casamentária? Repara, se eu já sou viúvo, ou se eu já sou viúva e tenho os meus filhos, a minha família é a do parágrafo 4º. É a família monoparental. Se eu sou divorciado ou divorciada, família monoparental. Se eu sou pai solteiro ou mãe solteira, a família é a monoparental. O Alexandre escreveu, professor, e não disse mais nada. Se quiser dizer alguma coisa, diga que a gente conversa. Então, vejam que, no fundo, o que eu tenho é a família casamentária, a família informal e a família monoparental, todas elas previstas no artigo 226 da Constituição Federal. Bom, a doutrina foi disse assim, não, mas temos que ampliar os modelos de família. E a doutrina criou, então, a chamada família anaparental. Família anaparental. E por que criou a família anaparental? Ana, quem faz exercício anaeróbico sabe, do grego é sem. Então, a família anaparental é a família sem pai e sem mãe. O pai e a mãe morrem, 2 irmãos compõem uma família anaparental. Uma família anaparental. Reparem que isso significa apenas o seguinte: 2 irmãos não são família? Sempre foram. São chamados parentes colaterais de segundo grau, conforme vocês verão. Então, por que criar uma família anaparental? Porque houve um debate nos anos 2000 se as pessoas que não eram casadas tinham ou não direito ao bem de família. O debate era da proteção constitucional da moradia. Então, nos anos 90, se debateu se um irmão e uma irmã que moravam na casa, Lei 8.009 de 90, se um irmão e uma irmã que morassem numa casa tinham ou não direito à proteção do bem de família, já que os pais eram falecidos. O problema todo dizia respeito à forma como a Lei 8.009 foi redigida. Se os senhores olharem a Lei do Bem de Família, 8.009 de 90, ela vai dizer que é o imóvel próprio do casal ou da entidade familiar. Então, alguns construíram... É isso, Vitor? Quando um dos 2 morre, a família casamentária passa a ser família monoparental. O que também não precisa, né, Vitor? A gente faz essa... Mas é isso, essa é a ideia. E daí o que acontece, então? Como a Lei 8.009 de 90 falava em próprio do casal ou da entidade familiar, e a Constituição só chamava de entidade familiar a família da união estável e a família monoparental, se o pai e a mãe morrem, a irmã e o irmão moram na casa, eles perdem o direito de bem de família? Não, não perdem, porque a tutela aqui não é da família, é do mínimo existencial, que é a moradia. Mas a Lei 8.009 não fala em 2 irmãos, ela fala em entidade familiar. Daí o professor Sérgio Rezende Barros, ele vem e cria essa chamada família anaparental, sem os pais, para garantir a proteção do bem de família. Mas precisava fazer isso, irmão? Claro que não precisava. Mas foi bom ter feito isso? Foi. Porque daí acabou o dilema de se dizer que o irmão e a irmã que moram na casa, porque os pais faleceram, não seriam uma família. Então, criou-se esse conceito de família anaparental. Mas a doutrina é criativa. Eu nunca me esqueço disso aqui. Eu estava dando aula no curso, vão vendo os senhores como eu sou velho. Eu estava, no primeiro dia que houve uma transmissão de curso preparatório ao vivo por satélite, em 2003, eu estava lá. E eu já dava aula no curso Prima, em 2001, 2002. 2003 veio o satélite, e eu nunca me esqueço, a Ângela virou e falou assim, Simão, você vai dar aula no satélite. Eu entrei em pânico de imaginar que em 2003 eu ia dar aula para uma câmera que ia ser transmitido para as primeiras 7 cidades que eram as pioneiras do sistema satelitário. E eu fui dar aula. E eu estava dando aula, e ao final da aula as perguntas vinham no monitor. Então, você dava uma aula ao vivo por satélite, não era por internet, era satélite. E as pessoas assistiam nas escolas pelo Brasil afora. Só para vocês terem uma ideia, de 7 pioneiras,
o sistema chegou a 85 escolas em um mês. Nós tínhamos 7, fomos para 85 escolas, e eu dava aula para 85 escolas do Iapoque ao Chuí. E quando eu acabei minha aula de casamento, de família, essa aula dos preceitos, a aula que eu estou dando para vocês, um aluno mandou uma pergunta no chat. Professor, caiu aqui no concurso XPTO, que eu não me lembro nem qual era o estado, agora já não me recordo mais, a memória também, estou falando de 2003, a memória já apagou, caiu aqui num concurso do estado tal, o conceito de família mosaico. O que é família mosaico? Então, quando eu vi o conceito de família mosaico, eu sinceramente disse para o aluno, não tenho ideia o que seja uma família mosaico. Eu vou pesquisar o que é um mosaico, a família mosaico, quem diz o que é família mosaico, e daí eu vou responder isso para vocês. Por quê? Porque, na verdade, senhores e senhoras, a família mosaico, ela sempre teve um nome, e o nome nunca foi família mosaico. A família tinha o nome de família reconstituída, ou família recomposta. Reconstituída, reconstituída ou recomposta. Do francês, as famílias eram ensemble, que é conjunto. Tanto que os argentinos chamam de famílias ensembladas. Ensembladas. Esse era o nome das chamadas famílias mosaico. Pessoas que tinham tido um anterior casamento ou uma anterior união e que se uniam novamente e daí, se unindo novamente, tinham ou não filhos. Era o famoso os meus, os seus e os nossos. Era essa a nomenclatura que se dava, para as famílias que um dia receberam o nome de família mosaico. E por que elas receberam o nome de família mosaico? Porque o mosaico é um conjunto, uma obra de arte composta por pedrinhas fracionadas muito, muito pequenas, que quando você olha o mosaico, e se você olhar o mosaico muito de perto, você não enxerga o desenho, você enxerga só a pedra quebrada, mas quando você olha de longe, ela forma um desenho. Esse é o mosaico que estava em Pompeia, está hoje no Museu Arqueológico de Nápoles, que é uma das batalhas de Alexandre o Grande contra o rei persa. Esse é um mosaico absolutamente lindo, que está numa parede do Museu Arqueológico de Nápoles, e que estava numa parede de uma casa em Pompeia. Então, a ideia de mosaico são pedrinhas que se quebraram e que eu uno novamente e reconstituo a família. Eu entendo que se defendeu a ideia de família mosaico, porque reconstituída ou recomposta é um termo que tem uma certa carga pejorativa, mas o que eu gosto de chamar de uma família mosaico são os meus, os seus e os nossos. É óbvio que a família mosaico não exige que eu tenha filhos, não exige. Mas a ideia de os meus, os seus e os nossos é um desenho bem claro do que seja a família mosaico. E eu aproveitaria também para indicar para vocês que são absolutamente pessoas que entendem pra caramba de internet, e eu não entendo nada, ainda bem que o Kairala entende e me ajuda. Se quiserem ver um filme que é emblemático é uma grande brincadeira com as famílias mosaicos, é um filme que eu vi no cinema, mas que não necessariamente chegou no cinema no Brasil. Eu deixo aqui para vocês uma dica para compreensão da família mosaico, e curiosamente esse filme depois teve uma segunda, e o segundo assisti de novo em Portugal no cinema, mas o segundo é muito mais brincadeira do que outra coisa. Mas o primeiro é um filme muito, muito interessante, que é o C'est quoi cette famille? 7 crianças de pais divorciados, cansadas de serem divididas
e mudarem de casa toda semana, decidem ficar todas numa mesma casa e dizer, se os pais quiserem, vocês que venham nos visitar. Nós não vamos mais ficar rodando, que, aliás, o nome que se deu para essa criança é criança tartaruga, porque ela tem uma mochila nas costas e cada dia ela está na casa de um, ou do pai, ou da mãe, ou de terceiro, do padrasto, da madrasta, e, portanto, esse filme que tem em português, de Portugal, porque eu assisti em português em Portugal, ele é uma comédia que, no fundo, é uma crítica dessas famílias mosaico-reconstituídas, em que as crianças são joguetes, ficam caminhando de um lado para o outro com sua mochilinha, sem referencial de casa. No fundo, essas crianças dão um golpe nos próprios pais, se unem e resolvem morar numa casa só, obrigando os pais, se quiserem visitá-las, a visitá-las no mesmo espaço, e não elas ficarem rodando entre uma casa e outra. É um filme muito legal, muito interessante, que, aliás, para quem pretende um dia advogar em direito de família, ou ser mediador em direito de família, ser juiz de família, vale a pena assistir esse Sequestro Família, porque é um filme que realmente ele dá uma certa releitura dos conceitos de crianças em famílias mosaico. E com isso, são 9 horas, os senhores viram que eu não fiz o intervalo de 5 minutos que eu faria normalmente entre uma aula e outra. Eu vou parar a nossa gravação, vou parar a nossa apresentação, nós vamos fazer 15 minutos de intervalo, mais 15 minutos de descanso, são meia hora agora, eu vou tomar água, café, etc. 9h30 nós voltamos e vamos até às 11 com o segundo bloco de aula. Só para os senhores saberem onde eu parei, eu, com essa nossa conversa, eu parei na pluralidade de modelo de famílias. Pluralidade nos modelos de famílias. O próximo ponto que eu vou trabalhar agora é o ponto número 3 aqui, que eu vou explicar para os senhores de maneira sucinta a dissolubilidade do casamento. Eu não vou fazer como eu fazia no modelo tradicional, explicar a dissolubilidade e dar todos os seus efeitos agora. Eu vou deixar para uma aula própria de divórcio, trabalhar com mais vagar os efeitos da emenda 66 e da alteração depois do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição. Meia hora. Tem no Globoplay? Oh, que bom, cara, ela nem sabia. É bom a gente assistir, viu, cara? Nosso cinema com a Bruna, é bom a gente assistir. Um abraço a todos e todas, meia horinha de intervalo, e nós voltamos em meia hora para prosseguir com a nossa aula.